Nessa aula a gente vai falar sobre iluminação. Eu considero essa uma das aulas mais importantes. É bem provável aí que eu divida essa aula em pelo menos umas 3 partes, tá bom? Se você perguntar para qualquer profissional de decoração, pessoal, se iluminação é importante para o projeto, ele provavelmente vai responder que iluminação é 80% da decoração. É ela que vai causar aí as sensações, tornar os espaços mais charmosos, elegantes e, por fim, dar vida ao seu projeto. Quem nunca fez um projeto de decoração, talvez nunca tenha ouvido falar sobre projeto de iluminação. Ele faz parte aí do pacote de projetos quando você contrata um profissional da área aí para fazer o seu projeto de arquitetura ou de decoração. O projeto de iluminação ou luminotécnico é o projeto feito para todos os ambientes aí da sua casa ou do seu espaço comercial, para que eles recebam luz na quantidade necessária de acordo com a função que esse espaço vai ter. Então aí eu estou mostrando para vocês a planta. A iluminação ela é distribuída, pessoal, de acordo com o mobiliário. Não adianta você ter móveis lindíssimos, investir aí nos acabamentos, nos acessórios e tudo mais, se você não tiver uma iluminação para valorizar tudo que você colocou embaixo. Então, por isso que essa aula de iluminação ela é de extrema importância. Aqui a gente está vendo um pedacinho daquela planta, que é um dormitório, por exemplo. Então, aqui a gente consegue ver que foi iluminado em cima da cama, foi iluminado na frente do armário, para você poder ver o que tem dentro do armário. E ali também foi iluminado em cima de uma mesinha de estudos. E o projeto de iluminação ele vai fazer exatamente isso. Ele vai levar a iluminação para os espaços necessários de acordo com a função do espaço. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de iluminação. O ampere, que é essa maquininha aí que vocês estão vendo para medir, ela serve para medir o fluxo de energia na rede elétrica. Aqui a gente tem um aparelhinho que mede a voltagem, ou os volts, ou também conhecido como a tensão, que é a pressão com a qual a eletricidade passa pelos fios. Aqui no Brasil a gente tem a voltagem 127, mais conhecida aí como 110 volts, e a gente também tem a 220 volts. Não há diferença de consumo entre as duas voltagens. O que vai fazer você consumir mais ou menos energia é a potência do aparelho que você vai usar conectado à tomada e o tempo de permanência aí que você vai usar esse aparelho. Na América, usa-se mais 110 volts, porém na Europa, na Ásia e na África, eles usam mais 220 volts. Aqui no Brasil, temos estados que usam as duas voltagens, como por exemplo São Paulo. Por isso, antes de comprar um aparelho, seja ele qual for, máquina de lavar, máquina de secar, ventilador, qualquer coisa, certifique-se de que é para a voltagem correta, ou seja, você precisa ver aí se a voltagem aí da onde você mora é 110 ou 220 para você não danificar o seu aparelho. Se você colocar um aparelho 220 numa tomada 110, não vai acontecer nada. Mas se você colocar um aparelho 110 numa tomada 220, você vai queimar o seu aparelho, tá bom? Alguns aparelhos, pessoal, no mercado, eles são vendidos aí com essa chavinha bivolt. Então, se você mora, por exemplo, em São Paulo, você pode selecionar aí a chave 115, 110. E se você mora, por exemplo, no Nordeste, a sua voltagem é só 220, você pode selecionar no mesmo aparelho essa chave para 220. Se ela não tiver, você precisa comprar aí o equipamento compatível com a sua rede, tá bom? Uma outra coisa que tem também nos aparelhos, alguns aparelhos hoje em dia, é o alto volt. Como o próprio nome diz, ele é automático, ou seja, ele faz aí a seleção sozinho da sua rede, evitando que o seu aparelho queime, por exemplo, se for ligado aí na tensão errada. Também é uma coisa interessante aí para você observar na hora que você for comprar o seu aparelho eletroeletrônico. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o watt. Os watts indicam a potência de um aparelho, ou seja, o volume médio de consumo que ele terá. Eu já falei um pouquinho para vocês numa outra aula sobre isso, né? Eu falei para vocês aí que A e B, por exemplo, como vocês estão vendo nessa imagem, é um consumo ótimo, né? Não consome muita energia. Até o C ali, vocês podem ver que ele está no verdinho. Do D em diante, pessoal, já quer dizer que o aparelho vai consumir bastante energia. Então,
Dependendo aí do nível de energia que ele use, a sua conta de luz vai aumentar bastante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o circuito. O circuito é a ligação dos elementos elétricos responsáveis por enviar energia para os locais necessários. Então, ó, aqui a gente está vendo uma planta. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, por exemplo, que aqui perto da mesa, ó, está escrito circuito 2. Aqui em cima da mesa está escrito circuito 1. Aqui onde tem, perto, na frente das geladeiras, aqui tem o circuito 3. Aqui em cima do fogão e aqui na lateral do fogão você consegue ver que está escrito circuito 4. O que que isso aqui quer dizer? Que cada circuito desse vai acionar os pontos que estiverem interligados. E ali do lado da porta você consegue ver que foi criado aí uma tomada para cada circuito. Então a gente tem o circuito 1, 2, 3, 4 e o circuito 3 ali que é externo, né? Que vai ligar a luz externa da casa. E quando você quer que duas ou mais luzes liguem juntas, você vai colocar elas no mesmo circuito. Se você quiser que elas acendam separadas das outras, você coloca em outro circuito. Porque se a gente tivesse, por exemplo, aqui um único circuito, quando você acendesse o seu interruptor, ia acender todos os pontos juntos. E a gente não quer isso, né? Se a gente vai cozinhar, a gente liga ali só o do fogão. Se a gente quer uma luz geral, a gente vai ligar, por exemplo, aí o circuito 3. O objetivo da luminotécnica é justamente essa. Se você quer deixar um pontinho só ligado, você consegue. Se você quiser ligar tudo, você acende tudo. Então, por isso é importante aí, na hora de você fazer a sua elétrica, você pensar em como que você quer fazer essa distribuição dos pontos de energia para que eles sejam aí separados em circuito. Esses aqui são os soquetes, eles são responsáveis aí pela conexão da lâmpada com a rede elétrica. Existem vários tipos de soquete. Quando for comprar as luminárias da sua casa, você precisa prestar atenção qual é o soquete da sua luminária para você ir lá na loja e comprar a lâmpada correta. Cada soquete tem uma lâmpada correspondente. Uma outra coisa muito importante que você precisa saber é sobre o transformador. Ele é um dispositivo usado para converter uma tensão em outra. Por exemplo, converter a tensão 110 em 220. Esse daqui é um reator. Ele é responsável por diminuir a corrente elétrica local, adequando a tensão a fim de garantir o funcionamento da lâmpada. Dependendo aí do tipo de luminária que você for colocar na sua casa, você vai precisar colocar esse reator, porque caso contrário, você queimaria aí todas as suas lâmpadas, né? Isso daí já vende junto com a luminária que você vai comprar, e ele, como eu disse aí para vocês, ele faz aí essa adequação da tensão para que a sua tensão não queime a lâmpada ou essa luminária que você comprou para sua casa. Você sabia que a bitola mínima para fazer um circuito de iluminação é de 15 milímetros? Você sabia também que a bitola mínima para você fazer uma tomada é de 25 milímetros? Após a passagem dos fios, o eletricista vai conectar as tomadas que podem ser de 10 ou de 20 amperes. Aqui eu estou mostrando para vocês aí a diferença de uma tomada de 10 e de 20 amperes. As tomadas de 10 amperes, elas estão utilizadas para a maioria das coisas, como carregadores, TV, aspiradores, entre outros eletrodomésticos. Já as de 20 amperes são utilizadas bastante para micro-ondas, panelas elétricas, secadoras de roupa, entre outros eletrodomésticos. Então, antes de você comprar qualquer eletrodoméstico, né, na hora que você estiver fazendo o seu projeto, você já precisa entrar lá na internet e olhar lá as especificações técnicas para você ver se a tomada ela é de 10 ou de 20 amperes. Se for uma tomada de 20 amperes, você vai precisar usar um fio mais grosso, porque ele vai, consequentemente, aí puxar mais energia da sua tomada. Se for um eletrodoméstico de 10 amperes, você vai poder utilizar aí a bitola do seu fio aí tradicional, tá bom? Então, é importante que você saiba que existe essa diferença, porque se você utilizar, por exemplo, um micro-ondas que ele tem uma tomada de 20 amperes, você coloca lá um adaptador, ou você só troca a capinha aí da tomada, você pode acabar danificando o seu eletrodoméstico, pode acabar causando aí uma carga na sua rede, porque o fio ele é mais fino do que deveria para esse tipo de aparelho e pode até ocasionar um incêndio, tá bom? Então preste bastante atenção nisso daí. Agora a gente vai falar sobre um item importantíssimo na decoração, né, na parte de iluminação, que é a temperatura das cores.
A temperatura das cores é um critério de classificação utilizado na decoração, onde as cores são classificadas em quente, neutra e fria, como vocês podem ver aí nessas imagens. Então, do lado esquerdo aqui você consegue ver que é uma luz quente, no meio você consegue ver que é uma luz mais neutra, e do lado direito você consegue ver que ela é uma luz mais fria, mais esbranquiçada. Essa variação aí de cores, né, das lâmpadas, elas são chamadas aí de temperatura, né, das cores, por causa da sensação que as cores provocam. As lâmpadas quentes, elas lembram o sol, né? Elas são mais amareladas, elas dão essa sensação assim de energia, de revigoramento. Elas são mais utilizadas em ambientes residenciais, pois elas trazem aí mais aconchego para o espaço. As luzes neutras, elas são amarelas também, só que num tom mais ameno. Elas são utilizadas aí tanto para residência quanto para comércio, e as luzes brancas, elas dão uma sensação de mais frieza, de atenção. Elas são mais utilizadas em ambientes em que não pode relaxar, por exemplo, empresas, indústrias, consultórios em geral, hospitais, entre outros. Então aqui a gente está vendo aí a variação dessas três lâmpadas, né? Quente, morno e frio. Aqui nesse quadro eu estou mostrando aí para vocês a diferença aí da luz amarela, neutra e branca, e vocês conseguem ver aí logo abaixo que existe aí uma medição. Então você pode ver aí que, por exemplo, de 1000 até 3000 K é considerado uma luz amarela. Entre 4 e 5000 K é considerado aí uma luz neutra. E de 6000 K até 9000 K é considerado uma luz branca. Mas por que eu preciso saber disso? Porque na hora que você for lá na loja escolher a sua lâmpada, vamos supor que você queira uma luz branca, então você vai pegar uma luz aí de 6 a 9000 K. Ah, eu quero uma luz neutra, eu não quero nem amarela nem branca. Então você vai pegar uma luz aí neutra de 4000 a 5000 K. E se você gosta da luz amarela, e aí você tem os níveis de intensidade, né? Quanto mais próxima de 1000 K, ela vai ser mais avermelhada. Quanto mais próxima de 2000, 3000 K, ela vai ser aquele amarelinho, mas ela é um pouco menos do que a de 1000 K. Então, esse quadro aí ele é importante para você saber a tonalidade da lâmpada na hora de você comprar, tá bom? Qual das duas lâmpadas você gosta mais? Você gosta mais da luz amarela ou você gosta mais da luz branca, né? Eu nem coloquei a neutra aqui porque muita gente nem sabe que existe. Eu, particularmente, eu gosto mais da luz amarela. Então, se você quer deixar a sua casa aí com uma carinha mais aconchegante, com aquela luzinha gostosa, opte aí pelas luzes amarelas. O que não é interessante? Que você misture as duas lâmpadas no mesmo ambiente, vai ficar muito esquisito. Se você optou pela amarela, coloque a luz amarela em todo o ambiente. Se você optou pela branca, coloque a luz branca em todo o ambiente. Você sabia? Tem gente que diz por aí que a luz branca ilumina mais do que a luz amarela. Isso não é verdade, pessoal. Uma lâmpada de 20 watts branca e uma lâmpada de 20 watts amarela iluminam a mesma coisa. A única diferença que tem é a sensação que elas transmitem. Agora, claro, se você pegar uma lâmpada de 40 watts branca e uma de 20 watts amarela, claro que a de 40 watts vai iluminar mais do que a amarela. Então, quando você estiver comparando aí lâmpadas, você precisa comparar as duas aí com a mesma quantidade de watts. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o IRC. O IRC é outra coisa aí que você precisa também observar quando você for comprar as suas lâmpadas. É o índice de reprodução das cores. Ele varia, pessoal, de 0 a 100 e vem escrito aí também na embalagem. Quanto mais próximo de 100, mais precisão em reproduzir as cores a lâmpada terá. Por exemplo, você está provando uma roupa azul no shopping e leva para casa. Quando você chega em casa, você olha que a roupa que era azul no shopping, ela tá verde na sua casa. Mas você não gosta de verde, aí você fica pensando, meu Deus, como pode? Lá a roupa era azul e aqui a roupa é verde. As lâmpadas com baixo IRC podem fazer isso, elas distorcem as cores. Para ficar mais claro, vamos observar essa foto. Essa foto da esquerda, você consegue ver que ela é a mais nítida. Então, a gente pode dizer que essa foto aí, ela tem um IRC próximo de 100. E quanto mais vai indo aí para a direita, que ela vai ficando mais apagada aí no meio e do lado direito ela vai ficando aí completamente amarelada. Uma lâmpada com IRC próxima de 100 vai ser o mais próximo da realidade. E quanto mais baixo for o IRC,
seriam essas imagens aí do lado direito. O legume ele fica com outra cor, a roupa ela fica com outra cor. Então o IRC também é bem importante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Lux. Lux não é sabonete, tá, pessoal? É um termo da área de luminotécnica que resumidamente quer dizer fluxo luminoso. Esse aparelhinho aí que eu estou mostrando para vocês, por exemplo, ele é um luxímetro. Ele mede a quantidade de luz que você tem aí no seu ambiente.